creche é uma das fases mais críticas na vida de um leitão. Ele acaba de sair da mãe, muda totalmente de alimentação, é misturado com outros suínos, passa por estresse no transporte, adaptação. Se errar agora, o desempenho vai se pagar caro. No episódio de hoje, vamos explorar os maiores erros que as granjas cometem na fase de creche, com alguém que domina o assunto, e como evitá-los para garantir que esse leitão desmamado se torne um animal forte, saudável e produtivo. Fala, turma! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Granja 360, o seu espaço de troca, experiência e aprendizado na suinocultura. Hoje o tema, ele é profundo e decisivo, hein, Leonardo? Desmamou e agora? O que não fazer na fase de creche? Seja muito bem-vindo, Leonardo. É isso aí, Vitor. Obrigado. Que honra estar em mais um episódio aqui do nosso podcast Granja 360. E é um tema de extrema relevância, né? A gente fazendo aí um episódio com um convidado mais que especial que você logo em seguida vai apresentar, mas falando sobre essa fase de creche, que eu particularmente sou suspeito em falar, suspeito, Vitor. né? Eu gosto bastante. Quase não gosta, né? Quase não gosto de fase de creche, né? E eu acredito que a creche, ela é, como a gente vem comentando e fomentando, é uma jornada do herói por si só. O animal, ele entra ali com todo esse período complicado que você comentou, todo esse estresse de desmame, carregamento, ser separado da mãe, e precisa ter um chamado, precisa ter pessoas ali qualificadas para que façam esse leitão chegar no final da creche ali com um desempenho favorável. Maravilha, maravilha, Leonardo. E hoje o convidado, ele veio lá da cidade do velho da van, né? De Brusque, Santa Catarina. É isso aí. Vitor, antes de você apresentar ele, vamos lá, vamos lá. Licença para a gente chamar o público para nos seguir no Instagram. Curte os posts. Granja 360, né? @granja.360 no Instagram. A gente tem conteúdo no YouTube. Os episódios completos saem no YouTube, no Spotify. Temos o Insight 360 também. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira 6, 7 horas da manhã, dependendo de quem vai programar depende a postagem. do editor, depende do editor. Mas tá lá. Quinta-feira sai, né? Exatamente. Vitão? Mas compartilha também esse conteúdo com quem você imagina que vai fazer a diferença assistir o episódio de hoje, que eu tenho certeza que vem mais uma aula por aí. E é um conteúdo interessante esses insights, né, Leonardo? Que a gente faz um apanhado geral do que a gente discute aqui nos nossos podcasts e entrega como uma semente mesmo de conteúdo, de educação continuada para quem está no campo aplicar na prática mesmo estes insights. É, né? Um áudio curto que faz a gente sair um pouco da caixa, né, Vitor? Faz a gente pensar diferente e resgata o que, como você bem disse, resgata o que a gente vem tratando em episódios completos aqui com convidados especiais. Perfeito, perfeito, Leonardo. Vamos lá, então? Ele que é médico veterinário e mestre pela Universidade do Estado de Santa Catarina, atuação aí como profissional em agroindústria, atualmente é coordenador comercial de território com vasta experiência sobre o assunto, trazendo seu conhecimento em treinamentos e palestras. Seja muito bem-vindo, Gustavo Schlindler da Silva. Se eu errei o seu sobrenome, me desculpa, Gustavo, mas seja muito bem-vindo. Foi bem demais, Vitão. Léo, Vitor, muito obrigado pelo convite. Lisonjeadíssimo de estar aqui com vocês hoje. Já se conhecemos há pouco tempo pessoalmente, o Léo conversávamos um pouco antes já por mensagem, mas já considero vocês uns amigos, que parece que a gente já se conhecia há um tempão, já demos risada aqui junto, então com certeza vai ser uma conversa muito boa essa aqui hoje. Gustavo, obrigado pela tua participação desde já. Sei que a agenda é apertada, é corrida, mas a gente agradece bastante pela participação. O Vitor comentou aqui do teu currículo, realmente muito fantástico, mas a gente quer ouvir de você, o público quer te conhecer um pouquinho melhor, Gustavo. Fala pra gente como que foi sua trajetória até hoje, como conheceu a suinocultura e tá aqui hoje para contar isso pra gente. Perfeito, Léo, obrigado novamente. Como eu falei, é um prazer estar aqui para conversar com vocês e conversar com o público que vai estar podendo ouvir o que a gente falar aqui hoje. Mas mais do que isso é estar numa cadeira que tanta gente importante já sentou, cara. Vocês já conseguiram trazer aqui as lendas da suinocultura, né? Então, estou aqui bem humilde porque é uma tarefa difícil, né? A gente poder trazer algo tão bom quanto eles trouxeram aqui nos outros episódios. Então, vamos fazer um esforço maior aí para isso acontecer. E da minha trajetória, Léo, te respondendo, eu sempre tive um lado
veterinário desde quando nasci lá em Brusque. Então, meu avô, meus pais ali tinham um pouco desse lado do campo de ter animais, os boizinhos, os cavalinhos lá. E sempre tive nesse meio. Então, quando eu ingressei para a faculdade, não tinha certeza da suinocultura, nem conhecia muito a produção, porque acaba que o litoral de Santa Catarina, a parte ali de Brusque, não tinha muito essa conexão, né, com a produção de suínos. Mas na faculdade, lá pela metade, eu conheci o saudoso José Cristani, professor, até inclusive um abraço para ele. E aí ele me apresentou esse lado tão bom da produção, que é a suinocultura. E ali que eu me apaixonei e falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero me especializar e trabalhar para minha vida inteira. E aí depois foi vindo os outros passos, né? Dentro da agroindústria, conheci... o conhecimento foi crescendo cada vez mais, até que veio a oportunidade do mestrado, que eu fiz também lá na Universidade do CAV, em Lages. Então, cada vez mais a gente vai agregando. Isso que é legal, né? Aprender com quem está no campo, quem está na lida. Todo mundo a gente consegue no dia a dia aprender com alguém. Então, isso que é o que importa. Excelente, Gustavo. E agora, para a gente ingressar um pouco mais nesse tema Desmamou e Agora, pensando nessa fase de creche, teve alguma história dessa tua carreira que algum lote ali que te marcou e você pensou, poxa, a gente sofreu uma perca aqui, teve um prejuízo para esse produtor, seja para essa granja, alguma história que te marcou e te fez entender o quanto os manejos bem aplicados realmente fazem a diferença? Ótima pergunta, Léo. Eu sempre cito um amigo meu, o Zé Corezola, que ele fala, na minha vida eu nunca tive muita sorte com rifa, nunca ganhei nada, mas em conhecer pessoas eu sou o mais sortudo. E aí sim que nem ele eu falo isso, como conhecer vocês aí, histórias fantásticas que vocês têm. E muita gente que eu conheci na vida foi me ensinando muita coisa, e me ensina até hoje. E na fase de creche eu tive pessoas aí que me ajudaram muito a entender muito dessa fase, entender os principais pontos que a gente tem que melhorar, onde que a gente tem que focar. Então, pegando principalmente a época da agroindústria, os principais desafios que eu pude vivenciar e ajudar a tentar resolver e estar ali no meio foi com o período de creche. Então, desafios aí como problemas, às vezes, de uma nutrição desbalanceada, problemas sanitários que estouram lá na creche quando tem realmente esse impacto do estresse e aí começa a estourar todo o problema ali, sanitário junto. Então, os principais desafios que eu vivi foram esses, assim, de estar lá com o pessoal, na ponta mesmo, o pessoal que atende o crechário, e eles, vamos trocar ideia, vamos ver, tem que resolver isso aqui. Então foi assim que foi crescendo a minha paixão pela creche. E aí quando eu fui para o mestrado, até por meio malandragem falar isso, mas aproveitei a fase de creche por ser um período mais rápido, mais curto, para fazer o experimento. Eu estava trabalhando e estudando, então falei, já gosto da creche, vou usar um lote de creche que é mais rápido, ali 35 dias, para fazer. E aí essa paixão só aumentou, porque daí ficava lá direto na granja experimental, fazendo, lidando com os animais, então cada vez mais a gente vai aprendendo e gostando dessa fase. Excelente. American Nutrientes. Solução é o nosso compromisso. Solidez que impulsiona a suinocultura. Gustavo, um ponto interessante que tu comentou, eu acho que vale a pena a gente explorar, a questão dos manejos, né? Mas antes disso, eu vim lá de Nova Fátima, interior do Paraná, e lá de Nova Fátima, uma vez, Gustavo, tinha um prefeito que ele sonhou e ele queria fazer um lago de leite. Já ouviu essa história, Léo? Então presta atenção que eu vou contar essa história do lago de leite. Esse caos tem cara de ser bom, hein? Ô Gustavo, e aí ele sonhou que ele queria fazer o lago de leite lá no centro da cidade, igual esse de Palotina aqui, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o lago de Palotina. Conheci. Mas lá o prefeito queria fazer que não fosse de água, mas fosse de leite. E aí, qual que era a demanda dele para a população? Cidadezinha pequenininha, 8 mil habitantes. Na segunda-feira de manhã, cada um traz um copo de leite para nós encher esse lago. Aí, ó. E aí foi feito ali toda a parte de aterramento, né? Foi feito toda a estrutura para poder comportar os leites. E aí, na segunda-feira de manhã, ele vai lá para ver o lago de leite e só viu água. Só viu água. E aí ficou aquele questionamento para os vereadores, para a polícia municipal. O que aconteceu que durante a madrugada o pessoal, ao invés de trazer um copo de leite, isso daqui eu não sei o que aconteceu, que acabou virando água. E aí foram pesquisar, foram tentar entender o que tinha acontecido, pegar nas câmeras da cidade e viu que realmente cada um tinha levado um copo de água e não tinha levado um copo de leite. E aí ficou a dúvida e o questionamento. Eles foram perguntar para a população, né? E aquele jeitinho fatimense de ser, que é o nosso jeitinho brasileiro, o que cada um pensou?
Se eu levar um copinho de água no meio, que todo mundo vai levar o copo de leite, a água vai diluir no meio do leite, e ali nada vai acontecer, né? Sim. Porém, que eles não se conversou, né? Não teve a comunicação interna, Tiveram não a se mesma organizaram. Todo mundo teve a mesma ideia, em vez de ter um lago de leite, teve um lago de água. E eu acho que essa história, ela complementa muito bem aquilo que a gente vai falar hoje, né? Perfeito. Porque são os pontos, o que não fazer na creche, né? É o quê? É não levar o copo de água, que é muito mais fácil que um copo de leite, e jogar lá no lago de leite, que teoricamente era para ser um lago bonito, um lago branco, mas que às vezes acabou se tornando o comum, o básico, e não teve o resultado que estava se esperando. Como que você vê, Gustavo, na questão de quando a gente vai falar de alojamento, de creche, quais são os maiores erros que você vê na rotina de creche que você vê que, ao invés do cara poder jogar um copo de leite, ele jogou um copo de água pensando que só esse manejo aqui, isso aqui não vai fazer diferença no meu resultado, né? Como que você vê isso? O que nós não podemos fazer nesta fase de creche pensando nos leitões ali recém-desmamados? Vitor, antes disso, vai ter que falar se é verdade essa história ou não, e dar uma... que agora eu fiquei curioso. Muito só bom. Pra nós dar fazer um demais. contexto, né? Tu nasceu pra isso, cara. Sinto lhe dizer, nasceu pra isso. Eu já tava Muito pesquisando aqui no celular. Muito bom. Mas, Vitor, o que eu vejo assim no dia a dia, nas visitas, nas conversas, é, às vezes, a falta do olhar crítico, o olhar planejador. Seja do produtor, seja do técnico, seja de quem ajuda o técnico, quem ajuda o produtor. Por que eu falo isso? É muito comum você, numa visita, em conversa com essas pessoas que estão lá com a mão na massa, eles falarem assim, mas a gente sempre fez assim e deu certo. Mas todo lote eu faço isso e dá certo. Essa frase já está errada. Sim. Essa frase de toda a verdade, ela está errada. Porque não tem como fazer sempre a mesma coisa. A gente tem que ter nortes, claro, o leitão tem que chegar, eu tenho que incentivar ele a comer, tomar água e tudo mais, mas eu não posso fazer a mesma forma para todo lote, porque o lote que veio hoje não é o mesmo lote que vem daqui a 42 dias, 45 dias. Perfeito. Então essa falta de olhar crítico de chegar os leitões, ou melhor, vem o GTA lá, vem o peso médio que vai chegar, vem as informações, às vezes o técnico lá da maternidade fala pro extensionista da creche, deu uma pneumonia, vai chegar assim os leitões, avisa lá o produtor, o cara já entender, esse leitão chegou assim, vai chegar assado. Se planejar com essas informações, e aí quando chegar, ele fazer aquele olhar clínico e dizer assim, não, eu vou ter que esse lote trabalhar assado, assim ou daquele jeito. Então, esse eu vejo que é o principal problema ou desafio, porque não é uma coisa fácil. Eu tô aqui falando, parece que não, Gustavo. Não é isso, não é que não é fácil. Mas a gente tem que treinar as pessoas para que elas tenham esse olhar mais crítico de tentar olhar aquilo e tirar, como diz outro, tirar o leite dessa informação e dizer assim, não, o caminho para esse lote aqui, o caminho é diferente do passado e por aí vai. Maravilha. Como que a gente pode garantir dentro de um processo de alojamento para que ele seja preciso, né, para receber aí esses leitões mais vulneráveis, como que a gente consegue garantir esse processo, Gustavo? E também questões de ajustes práticos ali dentro, da porteira para dentro, quais são os ajustes práticos aí que você recomendaria para minimizar essas percas aí nos primeiros dias? Perfeito, Vitor. Então, assim, independente do lote que aloja, maior porcentagem dos animais, em 99% dos casos, ela vai se virar sozinha. É o animal que chega, ele come, toma água. Então, a maior parte de um lote, seja 51% às vezes, brincadeira, mas normalmente a maior parte do lote ele se vira. Mas tem a porcentagem de leitões que não aprende a tomar água, não aprende a comer e acabam refugando. A gente vai se preocupar com esses leitões? Com certeza. Mas a primeira coisa que eu digo sempre para com quem eu converso é não estrague os bons tentando salvar os ruins. Então, acho que até o professor Alberton falou sobre mais ou menos nessa linha, e eu concordo muito com ele. Porque às vezes a gente quer salvar e ajudar os ruins e acaba sacrificando os bons, que é aquele que é só deixar ir bem, é só não atrapalhar. Então, beleza, eu tenho essa visão. Agora, beleza, estou ajudando os bons, vou pensar então nos ruins, o que eu vou fazer. Então, o que eu vejo às vezes de negligência que acontece é separar os pequenos, os refugos, os que estão passando
um apertinho ali no alojamento na primeira semana e só jogar numa baia diferente. Ah, separei e deixa lá. Não, eu tenho que fazer um tratamento diferente. Como que é essa baia dos menores? Ah, eu tenho um coxo acessório a mais? Tá, mas onde é que está esse coxo acessório? Ele está próximo do coxo de alimentação principal? Eu estou incentivando no principal e no coxo acessório? Como que está a água? Qual que é o bebedouro? Qual que está a vazão? Qual que é a diferença de vazão da baia dos refúgios para a baia dos bons? Então, como que eu estou tratando essa baia dos diferentes, dos que eu tenho que dar uma atenção especial? Não mais atenção, porque daí você pode acabar entrando nessa questão de estragar os bons para ajudar os ruins. Mas como que eu estou fazendo diferente para esses que precisam uma assistência diferente? Tá? Perfeito. Excelente. O Leonardo comenta sempre que a primeira semana de creche é a semana mais importante ali, onde você vai conseguir fazer o lote ou não. Exato. Como que eu consigo observar na prática se eu estou indo muito bem nessa semana ou não? Quais são os sinais que eu consigo observar no lote para entender como que está indo o meu desempenho? Perfeito, Vitor. Então, de modo geral, a gente tem os nortes. Então, por exemplo, você tem lá uma tabela que as agroindústrias, uma OT, enfim, alguma coisa que vai dizer lá, o leitão tem que alojar com X temperatura, né? Ideal. Beleza, a gente tem isso de norte. Mas dependendo se é inverno ou verão, às vezes eu não consigo chegar naquela temperatura ideal porque está muito mais frio lá fora. E se eu chegar na temperatura ideal, eu vou estar sufocando os animais lá dentro com tudo fechado. Então isso é ruim. Então esses nortes, eles nos ajudam, sim. A gente tem que ter essa linha de pensamento, é nesse caminho mais ou menos que tem que seguir, mas aí entra aquilo que eu falei antes, que é a interpretação. Né? Então eu vou adaptando a minha realidade do lote que eu alojei para seguir esses nortes que a gente tem nas diretrizes, vamos dizer assim, né? no estudo teórico. Beleza, fato. Mas na primeira semana, o que mais a gente tem que fazer para ver se está indo bem tudo isso que eu estou fazendo, todo esse norte que eu estou seguindo, é observar. E às vezes o principal defeito ou o principal desafio de quem está ali com a mão na massa, entrando na granja e olhando, ele está só olhando, ele não está observando e entendendo o que está acontecendo. Então, às vezes eu brinco assim, que eu vou numa visita com o pessoal, entra no galpão, o pessoal já entra batendo palma, mexendo os leitões, vamos ver se tem encefalite, vamos ver se tem algum caído, mas está errado. No meu ponto de vista, né? Sim. Eu vejo assim, entra quietinho e vê como é que está o comportamento dos animais lá. Eles estão amontoados? Eles estão brincando? Eles estão se mordendo? Né? Tá tendo canibalismo? Observa isso. O leitão vai te falar. Né? Então, de modo geral, isso também aprendi com os especialistas aí da suinocultura, como diz outro, entra lá dentro e observa, divide as baias em 4 grupos. Dentro da baia, divide em 4 grupos de animais, 25% cada. E aí, 1/4, então, de animais tem que estar comendo, 1/4 tomando água, 1/4 brincando, 1/4 deitado. Em grupos iguais. Então, isso é uma ajuda prática, né? Não é regra geral, mas isso me demonstra o quê? Que a minha ambiência está boa, que os animais estão comendo, eles têm acesso à comida, já aprenderam a comer, estão tomando água, têm acesso à água. Isso me mostra muita coisa. Mas eu só vou conseguir ver isso se eu observar e tentar concluir alguma coisa daquilo. Agora, se eu só olhar, vai passar despercebido e eu não tiro essa informação, esse suco aí do meu lote. Né? Então, acho que essa é uma ideia prática que funciona muito bem, Vitor. Perfeito. Auster, precisa e ágil. Parceria que acelera resultados, aqui no Granja 360. Bacana, Gustavo. Não fugindo muito ainda do tema do leite, né? Mas falando um pouco mais sobre papinha, né, cara? É um tema realmente polêmico aí na fase de creche. Como que você enxerga esse manejo da papinha, Gustavo, do estímulo ali no começo? É realmente válido? É necessário? Não se faz? E quais os riscos ou limitações que, quando mal aplicado esse manejo, ele pode trazer para o seu lote? Perfeito. Léo, eu vejo que o manejo da papinha, vamos englobar dentro do papinha tudo que é um produto para incentivar consumo, fora a ração principal do silo, vamos dizer assim, né? Então, o que eu vejo se for para fazer mal feito, não faça, porque vai ser muito pior do que não fazer. Mas se fizer bem feito, é muito bem-vindo. Né? E o que para mim, ou o que eu vejo na prática, aprendendo aí com o pessoal, o que eu vejo que é o que funciona? É você, volta a dizer, fazer a papinha para quem realmente precisa, ou seja, aquele leitão que não foi para o coxo, não aprendeu a comer, não visualizou a ração, e aí às vezes você já catou essa baia e só tem leitões desse tipo, dependendo da idade ali do lote, que semana que tá. E aí você vai entrar com o manejo de papinha, e praticamente a gente tem que pensar que são 2 desmames. O desmame que ele teve lá da mãe e o desmame do manejo da papinha. Porque
hoje a tecnologia dentro desses produtos que a gente utiliza, desde os leites em pó, desde os produtos aí à base de açúcar, vamos dizer assim, que vão ajudar o leitão a encontrar melhor esse alimento e consumir, eles são fantásticos. O leitão se apaixona totalmente. Só que ele se apaixona tanto que depois ele não quer mais comer a ração. Sim. E aí o que eu sempre falo isso é um condicionamento. Então, da mesma forma que o pessoal do zoológico, eu sempre dou esse exemplo, né? O pessoal do zoológico pega o elefante e faz ele dar a perna para escovar o pé do elefante lá de baixo, ou faz o elefante girar uma corda para o pessoal pular corda. Cara, isso é quase inimaginável o pessoal conseguir fazer. É a mesma coisa que a gente tem que pensar com o leitão. Eu tenho que condicionar ele a comer no coxo principal e comer a ração que ele tem que comer. Então, a papinha ela tem que ser uma ponte disso. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Vou lá, pego o coxo acessório e começo a fazer uma papinha. Então lá faço 4, 5 vezes no dia, no primeiro dia do manejo. Beleza, fiz, os leitões vão, avançam, come aquela papinha. Se eu fizer só no coxo acessório, ele vai esperar o segundo dia para comer no coxo acessório a mesma papinha que ele adorou comer. Então já no primeiro dia eu tenho que fazer no coxo acessório, mas já fazer no coxo principal a mesma papinha. Ou seja, ele vai comer no coxo acessório majoritariamente, mas ele vai ver que lá no principal também tem aquilo lá que é o doce, que é a parte boa, o chocolate, vamos dizer assim. Então eu já começo a mostrar para ele, não, aqui também tem. No segundo dia eu já ponho de novo, ainda no coxo acessório, mas eu já ponho um pouco mais no principal. E assim eu vou alternando e montando um planejamento para eu conseguir visualizar esse leitão indo ao coxo. Então eu vou mostrando para ele que o coxo principal é o lugar de comer. E aí, ao mesmo tempo, eu vou diminuindo o volume dessa papinha, já misturando com um pouco da ração que está ali, e assim eu vou, né, fazendo essa migração. O 100% papinha até o 100% ração, aos poucos. Ah, Gustavo, mas quantos dias? Aí depende do lote. Vai depender o quanto que esses animais ali já refugaram, o quanto que eles estão não querendo comer. E aí entra aquele olhar clínico que eu falei, né? O produtor, enfim, quem está ali com a mão na massa, ele tem que concluir alguma coisa do que ele está visualizando, os leitões estão mostrando para ele. Excelente. E a gente sabe, né, Gustavo, a transição ali da dieta líquida, o animal que estava com a matriz ali, quando ele cai numa dieta sólida na fase de creche, ela é um período bem complicado, né? Um período bem complexo ali para o animal, como a gente comentou no começo, o Vitor trouxe, você trouxe, todo esse estresse ali. Como que a gente pode orientar os produtores, a equipe técnica, além do manejo de papinha, como estimular o consumo, né? A gente teve a oportunidade de conversar recentemente e você comentou que lá na maternidade a mãe chama os leitões para consumir o leite. Como que a gente pode transformar essa chamada do leitão ali para a fase de creche? Eu também queria que você complementasse essa pergunta, aproveitando aí quais que são as principais falhas também que a gente observa nesse manejo, seja regulagem de coxo, seja limitação, a frequência e como que isso impacta no consumo. Perfeito, Léo. Como você bem lembrou, a fêmea lá na maternidade, ela normalmente após a alimentação, após ela comer a ração, toma água, ela deita, mostra os tetos ali para os leitões e chama eles para... Até não vou fazer o barulho dessa vez, não, tô brincando. Vou poupar vocês. Faz o barulho. Como é que ela chama mesmo, né? E aí ela chama o leitão e isso vai ter uma variação grande, mas 12, 15 vezes, 20 vezes no dia ela vai ali deitar e vai chamar o leitão pelo menos. E o leitão como a gente sempre brinca, ou melhor, o ser humano brinca, é se fingir de leitão para mamar deitado. Então o leitão ele quer facilidade, ele quer ficar com a boca na teta lá, dormindo no quentinho do lado da mãe e tudo certo. Então imagina, de todos os pontos de estresse, né, do desmame que a gente sempre cita, além desse de não ter mais essa facilidade. Ele perdeu a mãe e ninguém mais chama, ele não sabe o que tem que comer. Às vezes teve um creep feeding lá na maternidade, mas tem leitões que nem entram em contato com aquela ração. Então, olha o desafio que é para o leitão. Então, quanto mais a gente mimetizar isso, ou seja, quanto mais a gente passar dentro da baia, agitando o leitão, jogando aquela ração cheirosa no coxo, jogando lá e fazendo com que ele visualize aquilo, eu aumento a probabilidade dele encontrar e começar a comer. Quanto menos vezes eu fazer, maior a probabilidade dele não aprender a comer. Então, a maior a chance de refugar mais animais. Então, assim... Gustavo, então tem que fazer 20 vezes por dia o manejo? Não tem limite. Quanto mais você fizer, mais ganho você vai ter. Eu digo isso, a gente já fez assim, várias avaliações a campo e não tinha limite. Quanto mais fazer, mais eles vão para o coxo, mais aquele que não foi ainda tem a chance de ir.
Então tem que, na primeira semana, Léo, o máximo de vezes você passar dentro da baia e incentivar esse leitão. Como eu falei, primeiramente foca na ração que está no coxo, e depois aqueles que você vê que não estão indo, aí você vai para uma papinha, vai para uma segunda opção, porque se ele já pegar aquela ração que está no coxo, beleza, acelerou, não precisa mais pensar num segundo manejo, né? Então vai para aquela segundo manejo para aqueles que realmente precisam, né? Ou, claro, aqueles que já alojaram com algum problema que você visualiza ali e precisa de um aporte a mais. Mas se não, tem que, quantas vezes mais por dia passar lá incentivando, tem que focar nisso aí. Isso é o foco. Então, às vezes o produtor vai falar, ou o funcionário, enfim, mas se eu focar nisso, eu não consigo equalizar os leitões. Né, ele vai dizer, não consigo isso ou aquilo, não tem tempo, falta um monte de obra. Mas isso é foco. Já tem vários trabalhos aí, pessoal da URGS lá, se não equalizar, não dá diferença no desempenho. E tá certo, os dados são verdadeiros, são publicados. Mas, claro que as agroindústrias, elas querem que os animais sejam carregados e equalizados. Sim. Então, para o produtor é muito mais fácil ele já separar quando pequeno do que quando grande. E tem que defender isso dele, tá certo. Mas se ele tem tempo ou de incentivar ou de equalizar, incentiva. Foca no incentivo. Ali está a grande virada. Né? E aí, já puxando o gancho e aumentando a minha resposta, Léo e Vitor, eu acho que tem que virar como regra essas entradas nas baias da primeira semana. Começa no começo do galpão lá, entra na primeira baia, agita os animais, incentiva no coxo. Você já entra ali com os medicamentos no bolso, as seringas, e já vai medicando. Cara, quando tu vê, tu já fez o barracão e vai fazendo isso, você vai fazendo várias vezes no dia. Quando você vê, você já fez lá 5 vezes no dia esse manejo, né? Isso aí. Então a coisa vai acontecendo, sabe, Léo? E eu percebo muito isso no campo, sabe, Gustavo? Muitas vezes o pessoal me pergunta porque determinado produtor tem um maior GPD, e eu defendo muito isso, cara. Eu percebo que é porque o produtor, o funcionário, ele tá ali no dia a dia, ele passa um estímulo simples de mexer no coxo, entendeu? Exato. Passar por dentro da baia, dar uma chacoalhada no coxo. O leitão, ele é curioso, né? Você mexeu ali, ele sabe que tem comida, ele vai ali para comer. Exato. Passa tocando. E é aquele negócio, né? A primeira semana, a gente tem até, eu acho que eu já até comentei isso em algum episódio, né? A gente tem um produtor que brinca. Primeira semana, o cara tem que suar sangue. Tem que mexer, tem que, no alojamento, classificar, hidratar, fazer tudo ali. Tem que suar sangue, estimular os leitões, fazer ele conhecer a comida. Aí ele brinca na sequência, né? Depois, no final, você bebe até um tereré ali na granja, né? Mas no primeiro... Sossega depois, exatamente. Na primeira semana tem que fazer os bichos se é ali que ganha o jogo. É bem isso, eu concordo plenamente, porque a taxa de refugagem está totalmente atrelada com esse primeiro manejo. A taxa do GPD dos cabeceira, dos maiores, está totalmente atrelada a esse manejo. Então, são pontos aqui que a gente já vem conversando aqui no podcast, que às vezes eu deixo de fazer um ou outro, eu me perco no caminho. São elos. São elos. Então, tem que pensar tudo isso. E quais são os meus focos? Tempo para fazer tudo a gente não tem. Às vezes o cara pergunta, como é que tu faz tudo isso? Eu faço tudo mal feito, aí dá tempo. Não, tá errado, né? Um pouquinho de tudo. Né? Foca nos principais e faz bem feito, e o resto aí você vê se vai dar. Porque esses que a gente comentou aqui são os principais. Excelente. Perfeito. Ô, Gustavo, e para mim, assim, a água ela é um combustível silencioso. O Léo comentou de GPD, e muitas vezes a água ela é esquecida dentro do processo, né? Como que você costuma trabalhar esse ponto água com os produtores, pensando em minimizar, né, os erros mais graves que é cometido dentro da granja, dentro da fase de creche, nesse quesito água? Quais são os pontos mais graves que você vê e você atua ali com os produtores? Perfeito, Léo. A metáfora que eu faço é sempre a seguinte: tanto água e tanto esses outros focos que a gente vem comentando aqui, eu vejo que sempre o maior problema não é ter o problema, mas é não se preocupar com ele. Ou seja, quando a gente não trabalha em cima do problema, aí ele vira um problemão, vira uma anarquia, vamos dizer assim. Então, esse é o principal fator que eu vejo. Então, a água é a mesma coisa. Eu tenho uma propriedade X em tal lugar, é difícil de ter água de qualidade, só consegui aquele poço e a água não é boa. Beleza, não achei outra fonte, tem que ser aquela, Gustavo, beleza. Vai continuar criando os animais? Vai. Mas o problema que eu vejo não é essa água de má qualidade, é o que ele faz com essa água de má qualidade, ou como que ele se preocupa em minimizar esse problema.
né? Então, por exemplo, a gente tem, vou voltar ali nas normativas, às vezes que tem os cadernos de manejo das agroindústrias. Aquilo é um norte. Então, vamos dizer, vai falar lá, a cada 6 meses tem que limpar a caixa da água. Mas aí você pega uma propriedade que tem uma água péssima, de qualidade horrível, e só tem aquela. Esse cara ele não pode se basear nessa mesma métrica, né? Ele vai ter que ter mais de uma caixa reserva para fazer uma limpeza mais periódica, trocar de caixa, ver aquilo, fazer mais limpeza de tubulação do que o normal, porque ele tem uma água pior. A água dele é de pior qualidade. Da mesma forma que o cara que tem uma água de melhor qualidade, não é que ele não precisa fazer. Não, ele também tem que seguir os manejos, mas a preocupação dele pode ser menor, vamos dizer assim, nesse quesito. Então, o que eu sempre falo tem o problema, não fala assim, porque aqui é assim, a água é ruim e tem que tocar assim. Não, é assim, mas eu vou minimizar isso que a água está causando. Então, aquela diarreia que sempre dá em todo lote porque a minha água é contaminada, mas o que eu estou fazendo? Eu estou clorando, já estou clorando. Tá, mas e a tubulação, como é que está? E quando você faz uma medicação, essa medicação está sendo efetiva? Porque se o pH é alto ou se é muito dura a água, a medicação não vai ser efetiva. Está quase que rasgando dinheiro lá para uma medicação, porque o medicamento vai se diluir ali, vai se ligar com o cálcio, vai quelar, enfim, não vai ter eficácia nenhuma. Então, é isso que eu falo. Tem que se preocupar e entender, não, aqui na minha propriedade é assim, 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 então eu tenho que fazer isso aqui a mais para compensar o problema que eu tenho. Vai garantir que vai ser 100%? Não, mas se chegar em 80% já está bom, melhor que 40%. Então eu sempre tenho que, o ideal é aqui em cima, mas onde é que eu consigo chegar dentro do ideal? A gente sabe que perfeição não existe, né, Vitor? Então, mas onde é que eu consigo chegar o melhor com o que eu tenho? Guide, a mentoria que você precisa para transformar a sua equipe em uma equipe de excelência. Juntos, de ponta a ponta. Perfeito. Ô, Gustavo, e agora falando mais com a equipe técnica, né? Muitas vezes o extensionista ele vai na propriedade, né? E aí avalia animal, sanidade, nutrição, forma da ração, regulagem de coxo e acaba não olhando muito para a água. Quais são os principais parâmetros que o extensionista, o veterinário, o técnico tem que estar olhando dentro da granja? Como que você resumiria os principais parâmetros para o pessoal que nos acompanha poder assim, agora eu vou começar a olhar esse ponto? Perfeito. Eu acho sim, Vitor, que de modo geral, todos que você conseguir. Quanto mais parâmetros você tiver dentro de um universo, mande, faz o mais completo possível, porque tudo eles são pistas do que pode estar acontecendo com essa fonte, por exemplo. Então, vou citar um exemplo. Análise microbiológica obrigatória. Então, eu tenho que ver se tem lá a presença de coliforme total, coliforme fecal, às vezes bactérias heterotróficas, se tem alguma coisa, que são as bactérias normalmente associadas ao biofilme. Vou fazer uma análise físico-química, o mais completo possível, o que eu conseguir. O laboratório mais perto faz isso, isso, isso. Se está com pressa, manda naquele. Depois pega uma amostra, manda para um laboratório maior, que seja mais longe, que demore mais, mas que seja mais completo ainda, para você ir entendendo qual que é o tipo da tua água, o que tu tem. Então, hoje, nas propriedades, não conheço muito a realidade aqui do Paraná, vamos dizer assim, mas se a gente pegar na discussão, tem propriedades que têm fontes de tudo que é tipo. Às vezes tem propriedade que tem 3 fontes. Uma superficial, uma profunda e a cisterna. Então são 3 águas totalmente diferentes. Aí às vezes acaba da cisterna, ele muda para a superficial e toca como tá. Não, cara, tu mudou a principal nutrição, tu mudou no meio do lote. E aí o que tu vai fazer de diferente? Às vezes não vai precisar fazer nada, mas se você se preocupou com essa mudança, então é isso que eu gosto de instigar nas pessoas, sabe? Não é que vai ter um problema de mudar. Não, como eu falei, às vezes só tem aquilo. O cara tem que ter a cisterna, tem que usar, às vezes não consegue tratar, deu ruim ali, deu uma apertada. Mas põe no planejamento que tu tem que melhorar aquilo que tu tem. Né? Volto a dizer, onde que eu consigo chegar, onde que eu consigo melhorar aqui. Então, assim, respondendo a tua pergunta agora, Vitor, mais precisamente, como eu falei, microbiológico, físico-químico, tem que ter a questão da dureza, sólidos dissolvidos totais, tem que ter a questão sulfatos, né, magnésio, ferro, dependendo da região. Pegar a região lá do sul do estado de Santa Catarina, tem bastante ferro na água. A minha água que eu tenho aqui, será que tem ferro? Tem que entender. Você está numa região que provavelmente vai ter, então você tem que testar para aquilo. Né? E aí entendendo, e dentro das possibilidades tentar melhorar essa água.
Claro que às vezes tem água que você pega e lê o laudo que tem que falar pro produtor, ó, essa aqui só com uma osmose reversa para melhorar. E aí é muito caro ainda hoje fazer. Aí você fala, consegue uma outra fonte? Não consigo. Tá, vamos tentar minimizar o máximo possível aqui, vamos fazer mais limpeza de tubulação, vamos ver como é que dá para melhorar isso aqui. Acidificar, enfim, aí tem várias ferramentas que a gente consegue já trabalhar hoje. E o que eu sempre falo é, as tecnologias vão barateando e vão chegando. Então hoje a osmose reversa é caríssima, mas talvez daqui 10 anos não. Ou vai precisar que ela seja mais barata, porque as águas cada vez estão de pior qualidade, vamos dizer assim, né? Tem abundância de água, mas a qualidade é difícil de achar. Então é isso que seria na minha linha de raciocínio. Excelente. Gustavo, perdão, ficando sem voz já. Tá gravando muito, Léo. Não, cara, todo dia não dá folga. Mas, brincadeira à parte, Gustavo, eu queria resgatar, cara, ali o que a gente comentou um pouco atrás sobre a classificação de leitões, tá? Você comentou... Isso é uma polêmica. Isso é realmente polêmico. Inclusive, Vitor, a gente soltou o episódio no ano passado com a Djane, né? Sim. Que aí até teve um corte ali bem polêmico, né? Que ela fala sobre a classificação dos animais. Classificar na chegada da creche ou não. Eu queria ouvir isso de você também, Gustavo. O que você pensa sobre esse manejo de classificação por tamanho? Você comentou que tem alguns estudos que realmente falam, né? Não tem tanta vantagem classificar eles por peso e por tamanho. Mas o que realmente pode dar errado quando a gente falha nesse manejo? Perfeito. Léo, assim, a gente tem que entender todo experimento, todo dado, ele é interessante e serve para alguma conclusão. Qualquer dado, até dado ruim. Então, pegou uns dados horríveis lá, você vai conseguir tirar alguma conclusão de lá. Seja que não funcionou os dados, enfim, alguma coisa a gente sempre conclui. E aí, quando a gente pega qualquer tipo de experimentação para publicação e tudo mais, a gente sempre tem que entender que o que se usa de animais ali são animais rígidos. Então, sempre são animais saudáveis. Então, não tem como você pegar lá um experimento e fazer assim, tantos por cento alojou com Glasserella, tantos por cento. Não, porque daí você vai ter um fator que você não vai controlar no experimento. Então, quando o pessoal vai lá e testa a questão de classificar ou não, eles testaram com animais saudáveis, que tinham diferença de peso e tamanho, obviamente, mas eram saudáveis. O que não é 100% a realidade de um crechário hoje, comercial. Então vai alojar animal com diferentes tamanhos de peso, mas vai alojar um animal pequeno doente, vai alojar um grande doente, e aí esse animal, o que eu vou fazer com ele? Né? Será que se chegar lá uma origem de animais pequenos que são mais doentes, eu não vou ter que equalizar? Então aí que entra aquela questão do que eu falei, cada lote é um lote. Né? Aí se eu defendo ou não, eu acho que assim, vai muito do que a agroindústria requer. Então normalmente todas querem que o carregamento do final da creche seja o mais equalizado possível. Então para o produtor é muito mais fácil ele já equalizar no começo do lote. E outra coisa que eu bato muito na tecla também é, se já é difícil visualizar um leitão que está refugando, que está doente na baia para medicar, se eu não equalizar é muito mais difícil. Sim. Então imagina você entrar num galpão que está tudo misturado, grande com pequeno e tudo mais, e você ter que ver quem que está refugando ali. Já é difícil ver numa baia que é todo mundo igual e tem um ficando, né, um pouquinho mais magro ali, mostrando a coluna, enfim. É difícil, não é tão fácil, o cara tem que parar e dar uma olhada boa. Agora, se tiver tudo misturado, é mais difícil ainda. Então, quanto que isso pode impactar negativamente por uma coisa que é boa de fazer, de não equalizar, e o quanto que pode impactar negativamente lá. Então, varia, sabe? Eu acho que esses experimentos que trouxeram respostas fantásticas, porque daí, como eu falei, se o cara não tem tempo de equalizar e incentivar, eu sei que equalizar animal saudável não é tão necessário quanto incentivar. Então, foca no incentivar. Entendi. É fantástico esse dado, fantástico. Sim. Mas, como eu falei, a realidade nem sempre é a da experimentação. Né? Ele nos dá uma ideia teórico-prática, mas eu tenho que trazer isso para a minha realidade e o que está alojando naquele dia no meu lote. Então, assim, Léo, resumindo a resposta, eu acho que dos moldes que a gente tem hoje, equaliza no primeiro dia, equaliza. Agora ficou bem polêmico o negócio, né? Mas no final tem que equalizar para facilitar. Dia. O quanto antes. O quanto antes. Mas assim, vai demorar. Meu crechário é grande, estou com só 2 pessoas para equalizar e vai demorar para equalizar tudo. Cara, deixa a ração no coxo, deixa a água disponível.
Os animais querem chegar já pelo menos tomando água. Muitos já chegam tomando, entrando na baia. Sim. Então não tem porquê, depois eu ponho a ração quando deixar de equalizar. Não, são prioridades que tem que acontecer. Mas quando for equalizar, o mais cedo possível já equaliza, deixa pronto, porque senão eu aumento o número de brigas e socializações dos animais ali. Já começam a criar hierarquia desde o primeiro dia. Até a Dijane falou isso naquela oportunidade, né? Exato. Chegou a alojou, eles já começam a criar hierarquia. Então é melhor já pegar, já fazer, se tem a Separa oportunidade, já faz, né, Se cara? for equalizar, o quanto antes. E aí, tanto a Dejane quanto o Geraldo falaram quando vieram aqui, da questão desde a maternidade, né? A própria fêmea, os tetos dela, ela não consegue desmamar todos os leitões iguais. Então, botei só pequeno. Os tetos da frente que tem mais leite vão secar, porque Sim. o pequeno não vai mamar. Botei só grande. Os tetos de trás não vão dar conta do grande, vai refugar o leitão grande. Mesma coisa a creche. Então, por exemplo, se eu fiz uma baia de grandes, eu não posso botar a mesma densidade do que eu estou botando de animal pequeno. Porque a densidade não é a lotação. Sim. Densidade é o espaço que ele ocupa, tanto deitado quanto em pé. Então, eu tenho que, por exemplo, tenho que calcular pensando que ele está deitado. Então, a densidade de um animal grande é muito... tem que ser menos animais por baia do que numa baia de pequenos, né? Excelente. E pensando em baia de catação, aquela catação mais bem precisa, meio de lote ali, e baia de enfermaria, Gustavo. Quais são os erros mais comuns que acabam prejudicando esse manejo? Que seria um manejo realmente para melhorar, para recuperar o leitão, mas você observa e fala, pô, isso aqui tá errado e realmente a gente vai perder desempenho. Perfeito. Eu vejo assim, Léo, que muita coisa falta na granja, às vezes... muita coisa eu digo, falta na granja anotações. Ter o controle do quantos animais eu tô catando, de onde que eu catei, qual que era a baia que estava refugando mais, para depois tu sentar lá com o caderno que tem essas anotações e tentar entender que tem alguma coisa que eu consigo tirar daqui, por que está acontecendo isso? Isso para mim é algo que poderia ter mais, eu vejo um pouco ainda. Tá? E da questão do catar ou não catar, o Marcos Mores da Embrapa fala muito isso nos treinamentos dele. Tem, por exemplo, um organograma, como uma cascata de fatores para eu catar esse animal. Então, tá com uma pneumonia, mas ele tá comendo, tá tomando água, não tá febril, não tá deitado, para que eu vou catar? Vai lá, medica e observa. Por isso que é tão importante marcar o animal, a gente fala, né? O marcar não é só pro técnico ver que tá pintando os bichos. Exato. É para você acompanhar como que tá acontecendo aquela evolução da doença. Se vai evoluir positivamente, ou seja, vai melhorar, o animal vai ficar saudável, ou vai piorar. E aí a gente vai acompanhando. Então, mediquei aquele animal, ele tá melhorando? Cara, show de bola, é isso que eu quero. Agora, mediquei. E aí já entra um outro ponto, né? Às vezes medica hoje com florfenicol, amanhã medica com manhofloxacina e quer que melhore. Só que tô piorando. Aí vai causar uma diarreia já no bicho. Mas enfim, é outro programa, eu acho, quase isso. Não, com certeza. Tem. E assim, Léo, então... Como que eu estou fazendo esse manejo? Eu estou mesmo aguardando, eu estou respeitando o tempo de atuação desse antimicrobiano, desse anti-inflamatório? Observei, piorou? Não, então beleza, vamos tirar, vamos botar num lugar onde ele não vai ficar debilitado frente aos outros animais da baia, que eles não vão explorar ele ali deitado, não vão fazer nenhum tipo de canibalismo, enfim. Aí sim eu tenho que retirar esse animal. Porque quando você chega num crechar e tem baia de catação com uma lotação e densidade maior do que as baias normais, isso assusta. Você tem que falar, cara, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Tá errado. Zooprofit, transformando as bases da natureza em inovações tecnológicas para a produção animal. Com a gente, no Granja 360. Excelente. Eu vejo um ponto importante nisso daí, Gustavo. E assim, há uma palavra-chave que para mim resume tudo isso que nós estamos conversando aqui nesses principais erros de manejo. E essa palavra é comunicação. Então, às vezes, o técnico escuta uma coisa, aprende uma coisa. Na transmissão dele para o produtor, ele fala outra coisa. O produtor entende outro assunto. E, às vezes, quando tem mais um funcionário ou mais alguém fazendo manejo, ele já passa outro. Então, aquilo vira um telefone sem fio. Exato. No final, lá na ponta, o cara não sabe o motivo e o porquê ele tá fazendo aquele manejo. Só tá fazendo porque pediram para ele fazer. Né? Exato. Então, assim, eu acho que dá pra gente explorar um pouco mais nesse quesito, Gustavo. Como que você vê, quando a gente fala de pessoas, de manejo, e isso reflete muito em comunicação, isso depende muito de uma equipe bem preparada, bem treinada, uma cultura forte de granja, para que esse manejo seja feito da melhor maneira possível e expresse ali, né, o melhor potencial genético daquele animal.
Quais são os principais equívocos que você vê quando a gente fala de pessoas dentro do processo produtivo? Para mim, quando a gente fala de comunicação assertiva, ser assertivo, tem 2 pontos. O primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, é acessibilidade. Então, quando a gente fala em acessibilidade, vem às vezes a imagem do cadeirante lá, a rua ter acesso, ter elevador, enfim. Mas não, acessibilidade é tornar a comunicação acessível para quem eu estou dando a informação, se eu sou a pessoa que estou levando isso. Então, quem que é essa pessoa? Eu conheço ela? Não conheço. Então, primeiro, antes de eu falar alguma coisa, eu tenho que conhecer. É o ideal. Aí, depois que eu conhecer minimamente ela, aí sim eu levo a informação como ela tem que ser falada. Ou melhor, da melhor forma para que aquela pessoa absorva aquilo. Então, começa com acessibilidade. E aí, o segundo ponto é responsabilidade que eu vejo, Vitor. A responsabilidade de dizer assim, ó, se eu tenho que dar informação para você, a responsabilidade é minha de você fazer isso bem feito, seja um manejo e tudo mais. Então, quando eu me ponho como responsável, aí eu visto a camisa e digo assim, não, eu vou falar isso aqui pro Vitor até que ele faça. Porque se eu falar assim, não, eu vou falar pro Vitor isso que ele tem que fazer, de botar a caneca aqui pro lado. Aí eu falei uma vez, o Vitor não entendeu, não fez, eu falo, o Vitor não faz o que eu falo, não adianta. E aí eu jogo como se ele tivesse que ter ouvido e falado. Então, quando a gente tem essa persistência de dizer assim, não, a responsabilidade é minha, então, aí volta o que eu falei, conhecer a pessoa. Falei desse jeito, não funcionou. Cara, então acho que eu não tô conhecendo ela tão bem. Vamos tentar de outro jeito. Claro que tem situações que, tipo assim, tem que ir um para cada lado mesmo, não bate o santo, não vamos tentar tanto dizer que o mundo é tão perfeito. Mas será que eu tô tentando da maneira correta, com acessibilidade e responsabilidade? Então, para mim, esses 2 pontos é o que mais falta, às vezes, eu acho, Vitor. No dia a dia e assim, não só na granja, isso aí acho que até pro lado pessoal, sabe? Em casa, com a família, é esses 2 pontos que para mim fazem falta às vezes. Eu sempre gosto de tratar da seguinte forma, né? Eu acho que uma palavra que define muito é resiliência. Até um antigo gestor uma vez comentou, a gente estava tendo dificuldade para mudar o jogo em uma granja, tudo mais, e aí eu chegava, olha aqui o desempenho, não tá bom, não tem que cortar, não sei o quê. Ele falou, cara, olha diferente. Olha diferente, seja resiliente. Exato. Porque muitas vezes a gente já quer chegar na granja ali e já tá desanimado. Cara, isso aqui não vai dar certo mesmo. Mas olha, dá mais uma oportunidade, seja resiliente, dá mais uma oportunidade, tenta olhar por uma perspectiva diferente, com vontade de fazer a mudança. Porque muitas vezes isso faz toda a diferença, né, Gustavo? É bem isso. Cara, infelizmente a gente começa a se aproximar do final do episódio, a gente quer ouvir mais um pouquinho o Gustavo, né? Que episódio bacana, né, Vitor? Excelente. Uma aula, né, Léo? Uma aula. Mais uma aula aqui no aprendendo junto. No Granja 360. Antes eu queria convidar você que chegou até aqui, deixa ali uma avaliação na plataforma que você está nos ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, deixa um comentário, o que você quer ver para os próximos episódios, né, Vitor? Acho que é muito importante. Falar de terminação. Vamos falar de maternidade, gestação, tem muito espaço ainda para trabalhar, né, Vitor? Estamos só começando. Ano de Copa do Mundo, a gente tem muito assunto para falar, né? Tem, com certeza. Mas quero agradecer também a participação do público aqui que vem nos ouvindo e tenho certeza que a participação do Gustavo agregou bastante aí nesse conhecimento. Perfeito. Gustavo, antes, para a gente finalizar o episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem, aquilo que você entende. Sei que a gente já tratou de vários assuntos aqui, mas aquela mensagem do herói, pensando no herói do leitão, o que você deixa ali de resumo, de dicas, se todos os produtores de creche, os técnicos, os extensionistas de creche estivessem te ouvindo agora, o que você deixaria de mensagem para fechar esse episódio? Que responsa, hein, Léo? Que responsa. Mas eu vou dar uma dica, vou fugir um pouco da média aqui, ou do tema, na verdade, e dar uma dica filosófica, que eu acho que além de toda essa questão da produção, serve para a nossa vida também. E as 3 dicas que eu dou a primeira, seja curioso, tenha curiosidade. Hoje, cada vez mais com as tecnologias, com a questão de ter tudo pronto, a gente está cada vez menos curioso. Então a gente tem cada vez menos vontade de entender como funcionam as coisas. De pegar um produto ou de pegar um equipamento e como é que isso aqui realmente funciona. Não estou dizendo que a pessoa tem que saber ser o professor Pardal, desmontar, montar, resolver sozinho. Não, mas como que funciona? Como que eu tenho que deixar esse equipamento, esse produto, esse manejo de um jeito para que ele dê certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica é escute os mais velhos. Acho que isso é algo fantástico.
não é literal o que eu falo de o mais velho que manda. Não é isso. Sempre tem que ter uma conversa de dois lados, vamos dizer assim. Mas a metáfora que eu falo é todo mundo tem uma experiência para contar e isso dá muito atalho. Então, esses atalhos que a gente pode captar com os mais velhos ou os mais experientes, o que eu quero dizer é quem teve alguma experiência que você não teve, seja uma pessoa mais nova até, inclusive, isso é muito vantajoso. Então, seja lá para o produtor que está ouvindo um técnico que às vezes é mais novo e tem aquele paradigma, mas essa pessoa nova quer vir me ensinar. Sim. Não, mas às vezes ele tem alguma coisa muito legal para te falar ali que vai te ajudar muito. Da mesma forma, o contrário. Será que a pessoa que está indo lá atender o produtor, que às vezes tem uma idade mais avançada, ele está indo para aprender, para ouvir com essa experiência? Então, isso é muito importante para mim. E o terceiro, que daí resume as outras duas, é seja o mais burro da sala. E aí também não falo da forma literal, não estou dizendo que tem que ser burro, sim, mas esteja apto ou esteja disponível para aprender com qualquer pessoa. Porque daí se você não fizer isso, as outras duas não acontecem, né? Ser curioso e ouvir os mais velhos, se você não é o mais burro, você não aprende, você só ouve. Então, capte aquilo e tente tirar alguma mensagem. Então, quando eu falo com produtores, com extensionistas, com colegas aí da profissão, eu sempre gosto de trazer argumentos que, como diz o outro, não é o peixe, e sim a vara para pescar. É dizer assim, cara, essa pulguinha aqui eu acho que pode te incomodar, pensa nela. Né? E eu acho que essa é a verdadeira assistência técnica, é fazer com que o cara tenha curiosidade naquele problema, ele queira entender como é que tá, por que aquilo está acontecendo, e aí, a partir do momento que ele entender, ele mesmo vai falar a solução. Não, eu teria que ter feito assim, ou eu teria que ter feito diferente, ou vou fazer assim agora. E aí a coisa começa a funcionar. Então, essa é a dica de herói que eu vou dar hoje. Se é que funcionou. Excelente. Show de bola. Gustavo, cara, em nome do podcast Granja 360, fica aqui o nosso agradecimento. Foi fantástico aí ver a sua visão com tanta profundidade sobre esse assunto de creche, né, Leonardo? Acho que foi uma aula aí pro pessoal que nos acompanha. Tenho certeza que esse conteúdo vai agregar muito valor aí na rotina do dia a dia do pessoal que tá indo entre uma granja e outra aí ouvindo esse episódio. Acho que vai ser show de bola, tá? Muito obrigado aí. Fica aqui o nosso agradecimento. E até o próximo episódio, né, Leonardo? Gustavo, muito obrigado pela tua participação, cara. Eu que agradeço. Como o Vitor comentou, uma aula, assim, fenomenal. Não, pra fazer a gente pensar. Muito obrigado, viu, Gustavo? Agradeço e continue com esse projeto maravilhoso. Sou fã, já falei, ouço todos os episódios e vocês nasceram pra isso, vou dizer. Olha que a coisa tá crescendo e vocês vão Olha que nós acreditamos, hein? Não, é verdade. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, até o próximo episódio. Valeu, Gustavo. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.